Olá, Polheteiros. Vamos continuar aqui nosso curso. Bem, já vimos como funciona a interface do Fusion, já vimos como funcionam as sketches, já desenhamos uma sketch aqui utilizando as cotas. Agora vamos partir para o mundo 3D. Vamos sair do 2D e ir para o 3D. Usando como base o desenho da aula passada, como que a gente consegue transformar esse desenho de um desenho 2D, né, de um esboço, para um objeto tridimensional, um corpo tridimensional? Bem, muito simples. Quando finalizamos, quando concluímos a sketch, quando você estava desenhando, você estava dentro da sketch e você concluiu o esboço, né? Sketch e esboço são só em inglês e português, tá? Quando você conclui o esboço, suas opções aqui voltam ao normal. Você volta para a aba de sólido. Lembrando que você tem várias abas: superfície, malha, chapa, plástico. Cada isso daqui é para uma utilidade, certo? E utilidades em si. Bem, na aba de sólido, você pode criar através de uma extrusão. E percebam que qualquer comando que você seleciona aqui no Fusion, ele te dá uma dica e te mostra o que é. Por exemplo, extrusão. Extrusão, quando você coloca aqui, ele fala que adiciona profundidade a perfis ou faces de esboço, abertos ou fechados. Seleciona um tipo de extrusão, selecione os perfis de esboço ou as faces de extrusão e em seguida especifique a distância e o ângulo de conicidade. Para o tipo de extrusão fina, utilize a espessura da parede. Enfim, basicamente, ele vai puxar o teu objeto. Você seleciona a ferramenta extrusão. Aqui do lado vai abrir a painel de ferramentas da extrusão. A gente vai fazer o quê? Uma extrusão, certo? Ele pede para você selecionar os perfis, que vão ser esses dois aqui, ó. Depois, ele diz se você vai iniciar no perfil com um deslocamento ou até um objeto. No caso, a gente vai iniciar do perfil. E aí basta puxar, pessoal. Vou colocar aqui a distância que você quer. Na mão é mais legal. Quando você puxa, você também pode dar uma angulação se você quiser. Ó. Tá vendo? Ó? Eu estou puxando e ela está ficando mais larga quando cresce. Ou então eu posso deixar ela mais fina. Tá um pouquinho. Tá zero, né? Vou colocar 1 grau aqui. Ó, ela cresce 1 grau ou menos 1 grau. Ela vai ficando 1 grau mais fina. Isso é interessante para algumas aplicações. Ó. Perceba que ó, vai ficando com a base maior e afinando. Mas enfim, basicamente ela toma forma 3D. Vou deixar com 0 graus. Você pode, além de puxar normalmente assim, você pode usar um deslocamento. E esse deslocamento pode ser, por exemplo, 10. Então, ou seja, ao invés de puxar colado com a face, você dá uma distância. Isso pode ser útil em algumas funcionalidades. Vou deixar do plano. E pode ser uma extrusão fina. A extrusão fina, ela faz uma borda. E aí você consegue setar também a espessura da borda. Eu vou colocar, por exemplo, tá 1 milímetro, vou colocar 2. Vou colocar 5. Enfim, ele vai puxar uma borda do jeito que você quiser. Então são muitas utilidades aqui que você tem com a ferramenta extrusão. Vou deixar no normal e vou clicar em OK. Mas antes de clicar em OK, você tem aqui a operação. Se você quer criar um novo corpo, um novo componente, uma intersecção, se você quer cortar ou se você quer unir. Vamos explorar isso mais para frente na aula. Pronto, clique em OK e você criou um corpo, certo? Então é bem intuitivo. Você pode agora usar essas faces do corpo para desenhar novos esboços. Por exemplo, quando eu clicar em novo esboço, eu posso selecionar tanto os 3 planos cordiais, quanto algum plano do meu desenho. Por exemplo, quero desenhar bem aqui. Bem aqui eu vou desenhar um círculo, porque eu vou fazer um furo, por onde eu vou passar um chaveiro para colocar nesse negocinho aqui. Aí eu dou concluir esboço, venho em extrusão, clico aqui e puxo. E a operação que eu quero é cortar. E aí vai ficar esse furo quando eu der OK. Bacana, né? Eu também posso mudar a operação. Vamos voltar. Percebam outra coisa também. A gente tem um plano de histórico aqui embaixo. Então esse plano de histórico mostra tudo que a gente fez no nosso arquivo. Ó, desde ter criado o esboço, ó, criamos o esboço aqui, está desabilitado, até puxarmos ele. Ó, e fazermos outro esboço, que é esse daqui, e o furo. E eu posso editar qualquer coisa nesse histórico. Por exemplo, percebam, o furo eu fiz bem aqui.
Na linha do tempo eu já fiz o furo, que é a ferramenta de extrusão. Se eu voltar aqui na linha do tempo e alterar alguma coisa na sketch e concluir, quando eu for para o presente, ele muda também. Porque eu mudei uma coisa lá atrás e ele interfere na frente. Do mesmo jeito, se lá na primeira sketch do Batman eu colocasse um desenho extra, por exemplo, um círculo nessa asa, e concluísse, no caso o círculo não pegou, né? Mas ele vai estar lá. Deixa eu fazer outra coisa aqui que seja mais impactante. Vou fazer isso daqui, ó. Vamos dizer que eu faça um V aqui na asa e corte isso daqui e concluo. Olha só, quando ele vai para o presente, aquela parte vem faltando, porque eu fiz uma alteração lá no passado. Bacana? Show de bola? Eu posso dar 2 cliques e editar uma função, igual eu fiz, uma operação no caso. Então, se eu editar aqui essa operação de extrusão que eu fiz, eu posso mudar ela para, ao invés de cortar, unir. Aí ele vai criar um novo corpo e vai unir esse corpo a esse meu corpo. Ó. Perceba que na pasta corpos eu tenho um corpo que está unido. Bacana, não é? Então vocês podem criar várias coisas a partir disso. Vou salvar aqui meu documento do Batman e você pode dar uma descrição. Então aqui eu tornei em 3D e fiz um furo para prendê-lo, para prender em um chaveiro. Beleza, ele vai salvar com essa descrição. E ó, quando a gente abre aqui o painel, a gente pode ter as versões que a gente já alterou, né? A primeira que não tem nada, a segunda que vai ter outra coisa, que tem só o desenho, e a terceira que já tem o 3D. Então você vai tendo esse histórico, que é muito importante esse histórico. Para complementar e finalizar essa aula aqui, vamos ver a questão das sombras que eu falei. Num projeto, pode ser que seja útil para você enxergar do jeito que eu estou enxergando aqui. Mas pode ser que seja mais útil você ver só ele sombreado. Olha só, fica uma coisa sem aresta, você não consegue ver a aresta. Às vezes é interessante mostrar ele assim, fica mais bonito também, né? Você pode ver ele sombreado com arestas ocultas. O que isso significa? Lá do outro lado tem uma aresta, que eu não consigo ver, que é essa daqui. E ele mostra as arestas ocultas. Isso é interessante para alguns casos. Por exemplo, se eu estou aqui de frente desenhando, eu consigo ver que bem aqui passa uma aresta, aqui passa outra. Isso é interessante para alguns desenhos. Posso fazer sombreado com arestas ocultas somente. Que era o que a gente já estava fazendo. Estrutura de arame. Fica todo oco. Também, isso é claro, depende do que você está desenhando, vai se tornando útil ou não. Ó, perceba aqui, ó. Ó, estrutura de arame com arestas ocultas. Então, assim, cada um vai tendo sua funcionalidade. Entendeu? E somente estrutura de arame com arestas visíveis. Ó. Olha só. Fica branco, branco, branco com arestas visíveis. Então tem várias opções. Eu gosto de deixar nessa, que é o padrão. A gente também tem efeitos de cúpula, por exemplo, reflexão no solo, que por enquanto não faz tanta diferença, mas ó, ele meio que reflete aqui. Isso daqui só pesa também no seu computador, então talvez não seja tão bom. O plano de chão você pode tirar a reflexão de solo, enfim. Outra coisa aqui também é a visibilidade do objeto. Por exemplo, eu posso dizer que eu não quero ver esboço. Vou habilitar aqui um esboço ó, que eu fiz. Esse esboço aqui está visível. Eu posso dizer por aqui, ao invés de desabilitar lá, cadê visibilidade, que eu não quero ver esboços. Ó. E ele desabilita todos sem eu desabilitar aqui. Então isso é muito útil, essa ferramenta também. Do projeto, pessoal, a gente pode renderizar ele. Que isso eu vou deixar mais lá para frente. Mas basicamente a gente vem aqui na aba de renderizar e ele muda, fica uma coisa mais cinematográfica, que é justamente para você apresentar o projeto. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, aqui eu tenho algumas renderizações. Ó. Tem esse robô aqui, que eu fiz ele, renderizei. Vendo que ele fica realístico, né? Fica interessante de se ver, de apresentar um projeto final assim. Eu tenho, por exemplo, outro projeto aqui renderizado. Tenho esse, renderizado. E assim vai, ó. Tenho esse daqui, que foi um robô feito na época de ensino médio. Então é interessante para você apresentar projetos, certo? Então no final a gente vai ver como funciona essa renderização. Então tenho várias aqui, ó. Esse aqui foi um robô de corrida que eu fiz.
Também fica bem bacana de apresentar. É interessante, sabe? Então, futuramente vamos ver como renderizar também. E é isso. Por hoje, vimos aqui o início do 3D. Na próxima aula, vamos resolver alguns exercícios para termos mais práticas. Ok? Até a próxima!